Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre Deus nos livra em tempo de angústias. Senhor, ilumina nossa mente para compreender a Tua palavra. Abençoa poderosamente a todos que ouvirem. Que todos venham ser fortalecidos, edificados, transformados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz, boa noite. Deus nos livra em tempos de angústias. Você que está ouvindo essa mensagem, crê no seu coração. Há um Deus que nos dá livramento. Há um Deus que livra todos quanto nele confia em tempos de angústia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, você que tem uma Bíblia, você deseja acompanhar ou posteriormente você venha verificar, está no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1, o texto nos diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Bem, então nós temos um Deus que nos livra em tempo de angústia. O livro de Atos dos Apóstolos está repleto de intervenções milagrosas, né? Lucas, ele vai relatando aqui, ele relata no livro de Atos várias intervenções milagrosas. Essas intervenções que aconteceram, que estão relatadas no livro de Atos, continua acontecendo nos dias de hoje. Deus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. Esse Deus que se manifestou de maneira tão poderosa no livro de Atos dos Apóstolos, ele continua se manifestando nos dias de hoje porque ele não mudou. Em tempos de angústia, podemos contar com as intervenções divinas. Deus sempre fortalece os seus filhos no vale da dor. Sempre que estivermos no vale da dor, sempre que estejamos, nos encontramos necessitados, todas as vezes que nós nos encontramos em momentos difíceis, em momentos de angústia, podemos contar com esse Deus que intervém, o mesmo Deus que se manifestou de maneira tão poderosa no livro de Atos. Esse mesmo Deus, nós podemos contar também com esse Deus nos dias de hoje. Deus jamais perde o controle. Jamais perde o controle. Deus jamais permitirá que os seus filhos sejam provados sem que possam tirar resultado dos fatos. Jamais ele vai permitir que eu e você sejamos provados sem aprendermos alguma coisa com aquilo que está acontecendo. Jamais. Então podemos usar os momentos de angústia até mesmo como didático para a nossa vida, sabendo que esse Deus, ele nos ajuda, ele nos livra em tempo de angústia. Então eu gostaria de destacar aqui, para a nossa reflexão e aplicação, 3 pontos. Gostaria de destacar, primeiro, temos um Deus que vê as nossas provações. Segundo, temos um Deus que ouve as nossas orações. E em terceiro, temos um Deus que lida com os nossos inimigos. Podemos destacar esses 3 pontos. Em primeiro lugar, um Deus que vê
nossas provações. No versículo 3 do capítulo 12 de Atos, ele diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, esse Deus, ele está vendo as perseguições. Ele não está ausente. Ele está vendo as nossas dificuldades, as nossas provações. Ele está presente. Os judeus foram os principais inimigos no início do cristianismo. Eles mesmos perseguiram a Cristo ao ponto de levá-lo na cruz. E não contente com isso, como se não bastasse, eles continuavam perseguindo os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus. E hoje não é diferente. Não é diferente. Aqueles que servem a Cristo, os que são cristãos, que são servos de Deus, continuam sendo perseguidos. Continua sendo motivo de perseguição para aqueles que não creem no Senhor. Ou até mesmo aqueles que dizem crer, mas não estão totalmente firmados na palavra. Hoje os cristãos também continuam sendo perseguidos. Nós continuamos passando por provações. Assim como os discípulos de Jesus passaram. Nós também, como cristãos, como servos de Deus, também passamos nossas provações. Infelizmente, tem alguns que dizem: você recebe a Cristo como seu Salvador, tua vida vai melhorar. Sim, sua vida vai ser transformada, mas isso não te livra de passar por provações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele tem uma boa notícia, ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então vamos passar por provações, mas isso não significa que Deus não está ausente, ou que Deus não vai nos livrar no tempo de angústia. Bom, eles perseguiam os discípulos de Jesus, né? Os judeus. No início do cristianismo, eles foram os principais inimigos, foram os judeus. Eles apresentavam várias maneiras para se perseguirem, assim como hoje. Assim como hoje. A perseguição faz parte da provação que os crentes passam. As perseguições fazem parte das provações que nós passamos, né? A perseguição, além de religiosa, também era política. Naquela época ali, além de ser religiosa, também era política, fazia parte da política, né? Este Herodes, que maltratava os discípulos de Jesus, que mandou prender Pedro, que mandou matar a Tiago, este Herodes, ele era neto daquele Herodes perverso que mandou matar as crianças lá em Belém, logo quando Jesus nasceu. Ele era neto daquele Herodes. Veja que a perseguição continua, né? Então, durante as festas dos tabernáculos, as autoridades judaicas lhe concedia a honra de ler em público, né, uma passagem da lei. Em suma, os judeus, eles aceitavam o rei como sendo parte, né, como sendo um deles, como sendo parte de um deles. Então, o Herodes perseguia. Veja que o avô dele perseguia as crianças, mandou matar as crianças lá no tempo de Jesus. Agora esse é neto desse Herodes, né? Prende os discípulos, prende Pedro, mata Tiago. Mas os judeus, na época das festas ali, né, eles permitiam que esse rei lesse a lei em pública, como se eles fizessem parte. Hoje não é diferente. Não é diferente. Hoje a igreja é perseguida, os cristãos são perseguidos, né? Hoje tem quantos políticos que estão no poder que perseguem a igreja, odeia crente, odeia os crentes, odeia pastores, odeia a igreja, mas quando chega na época da política, querem usar o púlpito, né? E infelizmente tem muitos líderes que cedem o púlpito para esses que perseguem a igreja. Na época da política, cedem o púlpito. E eles vão lá até citar a palavra da Bíblia, citam até passagens da Bíblia, mas não tem Deus, são perseguidores. E infelizmente hoje continua da mesma forma. Então o inimigo, ele vai trabalhando, ele usa as mesmas estratégias. Nós precisamos de estar atento. Quanto mais próximo de Deus o crente, maior é a perseguição, pode ter certeza. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade com Cristo, maior será a perseguição que o crente sofrerá. Quanto mais cristocêntrica é a igreja, mais ataque ela enfrenta. A igreja que não tem
não valoriza a palavra de Deus, a igreja que só quer pula-pula, grita-grita, só apresentações, essa igreja ela não sofre ataque. Mas quanto mais cristocêntrica ela for, mais atacada ela será. Pode ter certeza disso. Né? Tiago e Pedro, aqui, o Herodes mata Tiago e prende Pedro. Tiago e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Lembra quando Jesus ele entra na casa daquele chefe da sinagoga, Jairo, para ressuscitar a menina, a filha de Jairo? Jesus chama 3 discípulos dos 12. Quem que Jesus chama? Tiago, Pedro e João. Quando vai lá para o monte da transfiguração, quem é que Jesus chama? Pedro, Tiago e João. Então veja que Tiago e Pedro faziam parte, né, do núcleo mais íntimo de Jesus. E eles que são perseguidos. Herodes mata Tiago, Herodes prende a Pedro. Então quanto mais íntimo o cristão for de Deus, pode ter certeza, mais perseguido ele será. Quanto mais próximo, quanto maior o nível de intimidade do crente com Cristo, mais perseguição ele sofrerá. Pode ter certeza disso, absoluta. Quanto mais for cristocêntrica a igreja, mais perseguição ela sofrerá. Ela sofrerá. A prisão de Pedro tinha a intenção de obter vantagens políticas. Né? Herodes prendeu a Pedro para agradar os judeus. Para agradar os judeus. Né? Herodes desejava buscar popularidade e não justiça. Ele queria popularidade e não justiça. Então hoje nós precisamos de ter uma mentalidade aberta e entender que nós também seremos perseguidos, passaremos por angústia, né? E nós devemos clamar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, estar próximo de Deus, porque nós temos um Deus que nos livra em tempos de angústia. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, né? Então o primeiro ponto é que nós, né, temos um Deus que vê as nossas provações. O segundo ponto que eu quero destacar para a nossa reflexão e para a aplicação é que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Podemos confiar nisso. Temos um Deus que ouve as nossas orações. Né? A situação de Pedro era sem esperança. Não havia nenhuma possibilidade de Pedro escapar do poder de Roma. Ele estava trancado, com corrente, acorrentado. Tinha seguranças na porta. Não havia nenhuma possibilidade de Pedro sair daquela situação. Mas havia oração em favor de Pedro. No momento de angústia, os crentes buscaram a Deus. Os que estavam reunidos estavam buscando a Deus. O anjo chamou Pedro na prisão, conforme nós lemos em capítulo 12 de Atos. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi as orações que foram buscar o anjo. Foi as orações que trouxe o anjo, né? As orações, né, é o braço do crente. É com oração que o crente luta contra os seus inimigos. Nós não vamos lutar contra os nossos inimigos com armas. Né? Nossos inimigos não é o sangue e a carne. Os nossos inimigos são os principados, os potestades, são espirituais. Nós só podemos vencê-los com oração, com jejum, consagrando as nossas vidas a Deus. É com oração que o crente vence as batalhas. É com oração que Deus envia o seu anjo conforme enviou aqui. É com oração, não é pela força do braço. E nós não podemos subestimar os nossos inimigos. O fato de uma pessoa subestimar Satanás, subestimar os espíritos, né, os inimigos espirituais, o fato de subestimar já mostra a fraqueza da pessoa. Já mostra uma fraqueza. Não podemos subestimar os nossos inimigos. Devemos estar sempre orando, confiando no poder de Deus. Não no nosso entendimento, nosso conhecimento, nossa força, nossa capacidade, não é nada disso. Devemos confiar em oração. Em oração. Orar é falar com Deus. É conectar a nossa vida ao trono da graça. É posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar o socorro do alto. É isso que nós devemos fazer. Pedir, né, clamar, invocar esse Deus poderoso. Agora, quem são os que oram? Quem são os que oram? A igreja estava reunida para orar. Todos estavam unânimes.
homens, mulheres, todos que tinham empatia, amor, sentiam a dor de Pedro, estavam orando por ele. Todos estavam orando. E hoje é o dever de todo cristão. Isso está enraizado no coração do crente verdadeiro, crente autêntico. É essência. Nós não precisamos de fazer parte de um grupo de oração para orar, para interceder, para buscar a Deus. Nós não precisamos de fazer parte de um grupo de oração para buscar essa intimidade com Deus. Isso está no coração do crente. Isso está enraizado, impregnado no coração do crente. Ele sente amor, ele tem empatia, ele sente a dor do outro. Pedro estava na prisão, Pedro estava acorrentado, não havia nenhuma maneira, nenhuma chance de Pedro escapar, porque já havia tirado a vida de Tiago com espada. Mas a igreja estava clamando, os crentes estavam orando, intercedendo, buscando socorro do alto, buscando o livramento que vinha do alto, né? Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscavam auxílio do céu. Não há causa perdida quando colocamos diante de Deus em oração. Não existe causa perdida quando nós apresentamos a Deus as nossas lutas, as nossas humilhações, quando estamos sendo perseguidos, quando nós apresentamos a Deus em oração. Não há causa perdida, porque o nosso Deus não perde batalhas. Creia nisso. Agora, como eles oravam, né? No versículo 5 do capítulo 12 de Atos, diz assim, ó: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, como que eles oravam? De forma incessante, sem parar. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, o apóstolo Paulo lhe diz assim, ó: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Como é que eles oravam? Aqui no capítulo 12 de Atos, versículo 5, diz que havia oração incessante. O crente, diante das suas dificuldades, das suas lutas, de perseguição, no momento de angústia, ele ora sem cessar, constantemente, sem desanimar. Ele não baixa a guarda, ele continua orando, perseverante. Infelizmente, tem pessoas que começam a orar, mas desanimam. Outros ficam esperando que outros venham orar por eles, terceiros venham orar por eles. Outros só oram se fizer parte de um grupo. Faz parte de um grupo de oração tal, faz parte de um grupo, aí ele ora. O crente, ele ora incessantemente. Ele tem prazer de buscar pelas madrugadas, sozinho, com a porta do quarto fechado. Ele, Deus, momento de intimidade. Bom, então eles não desistiam de orar, eles permaneceram como Jacó. Lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 26, o texto diz assim, ó: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Então veja que passou a madrugada, o anjo falou para Jacó: deixa-me ir, já está rompendo o dia, o sol está nascendo. E Jacó disse: não te deixarei, não te largarei, enquanto não me abençoares. O crente, ele é perseverante, insistente, ele não desiste de oração, porque ele sabe que há uma intervenção divina em favor daqueles que oram insistentemente. Enquanto a igreja orava, o mundo usava suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes, com a espada e cadeia. E do outro lado, as orações dos crentes, fervorosos em oração. A oração é a única arma daqueles que não têm poder na terra, mas são filhos daquele que tem poder no céu e autoridade no céu e na terra. O crente, ele sabe que ele não tem poder na terra, mas eles reconhece que são filhos daquele que tem poder e autoridade nos céus e na terra. E em terceiro lugar, um terceiro ponto que eu quero destacar para a nossa reflexão e para aplicação, é que temos um Deus que lida com os nossos inimigos. Não se preocupe. Temos um Deus que lida com os nossos inimigos. Creia nisso, né? Pedro já estava preso há 7 dias. Eram dias de festa da Páscoa. Veja que 7 dias Pedro estava preso,
né? E era um dia de festa. Os judeus, religiosos, né? Herodes, o povo estava todo comemorando, era dia de festa. Pedro estava na prisão. Quantas pessoas estão neste momento assim, se sentindo acuadas, se sentindo presas, angustiadas, sendo perseguidas, sofrendo, enquanto muitos estão festejando, muitos estão alegres, contentes, alguns estão nessa situação, enfrentando uma enfermidade, enfrentando um desemprego, enfrentando até mesmo desavença na família, vendo os filhos se perdendo. Quantos estão assim, enquanto outros estão festejando, estão comemorando? Mas Deus vê a lágrima, Deus vê a angústia dos teus servos, aquele que busca e confia nele, né? 7 dias parecia uma eternidade. 7 dias parece uma eternidade. Talvez você está ouvindo essa mensagem, você está buscando há tempo, parece uma eternidade, parece que não há resposta. Às vezes parece que a solução demora a chegar. Pedro não se desesperou na prisão. Ele dormia, o texto diz que ele dormia. Em nenhum momento Pedro tentou subornar os guardas. Em nenhum momento Pedro tentou subornar aqueles que o prendiam. E infelizmente tem muitos crentes, quando se vê apertado, quando se vê em dificuldade, né, vão negociar com seus inimigos. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua confiança e esperança em Deus. Permaneça firme. Não negocie com seus inimigos. Não ceda às tentações. Permaneça firme, porque com certeza haverá livramento. Pedro não se desesperou. Ele não negociou com os guardas, mas descansava confiando no Senhor. Os que esperam no Senhor confiam na providência divina. O livramento de Pedro traz algumas lições para nós. O livramento foi na última hora. Pedro, 7 dias preso, a igreja orando, e o livramento de Pedro foi na última hora. No capítulo 12 de Atos, versículo de número 6, o texto diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Então veja que na última hora, veja que na última hora, como diz aqui no capítulo 12, versículo 6 de Atos, na última hora, onde Herodes já ia apresentar Pedro aos judeus para matá-lo, na última hora, Deus envia um anjo. A luz ilumina ali a cela, a prisão, e Pedro é solto. Na última hora veio o livramento. Deus poderia ter tirado Pedro antes, mas aprove liberar na última hora. Ele é soberano. Muitas das vezes você está esperando, você acha que não tem mais solução, e aí você desiste, desanima, mas Deus tem o momento certo para agir, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, mas vem, certeza que vem. O livramento foi o resultado de intervenção divina, não e sobrenatural, e não de homens. O livramento sobre a vida de Pedro foi resultado de intervenção divina, resposta de oração. Não foi por força. Ninguém foi lá arrombar a cadeia. Ninguém foi lá tirar Pedro na força. Foi uma intervenção divina, sobrenatural, né? Os crentes oravam e Deus agiu. Os crentes de joelho dobrado vê os braços do Senhor estendidos. Continue orando. Persevere. Creia que Deus nos livra em tempos de angústia. Eu quero orar por você que está passando talvez por um momento assim de angústia. Talvez você está se sentindo só, achando que Deus não ouve suas orações, achando que você não vai ter a resposta de Deus, mas eu quero orar por você neste momento, para que você venha a ser fortalecido na fé e na esperança, e tenha essa convicção de que Deus ouve as orações, e Deus livra aqueles que nele confiam. Ele livra das angústias, de todas as angústias, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou. Ele continua ouvindo as nossas orações. Ele continua lidando por aqueles que nele confiam. Deus continua agindo em nosso favor. Ó Deus, eu te agradeço
pela tua palavra. Eu sei que muitas pessoas, quando se veem diante da adversidade, da luta, quando se vê até mesmo sendo perseguida, humilhada, elas não sabem o que fazer, entram em desespero. Muitas até mesmo são desencorajadas a orar, achando que Deus não a ouve, que não tem saída, não tem solução, porque ela está mesmo, que já é uma determinação para que ela possa viver nessa humilhação, nessa situação. Mas a última palavra é do Senhor. Seus ouvidos estão atentos à oração que o teu povo faz. Assim como o Senhor deu livramento a Pedro, tu és o mesmo Deus. Hoje, quantos livramentos o Senhor tem dado ao povo, à tua igreja, e continuará dando. Sabemos, ó Deus, que as perseguições virão. Sabemos que nós, como crentes, iremos passar por perseguições maiores ainda. E sabemos que a tua igreja, aqui no Brasil, irá passar por perseguições maiores ainda. Mas nenhuma perseguição é superior ao poder do Deus que nós cremos. Então, por isso eu te peço, Senhor, que a oração desta pessoa, neste momento, ela venha a ser uma oração daquele que crê, que tenha fé, tenha esperança, que diante de toda essa enfermidade há um Deus que cura, diante de todo desemprego há um Deus que sustenta os teus servos, diante de um casamento, talvez até mesmo a ponto de estar em destruição, há um Deus que renova, a aliança, que quebranta corações. Assim como Pedro, no último dia, na última hora, tu és um Deus que age na vida do seu povo no momento que elas menos esperam, porque é da vontade do Senhor que elas venham te glorificar. Então te peço, abençoa poderosamente a vida de todos quantos estão passando neste momento, por perseguições, humilhações, por enfermidades, por tribulações, por dificuldades, adversidades. Abençoa poderosamente o lar desta pessoa, abençoa a vida espiritual, a vida material, que ela possa continuar, Senhor, nessa caminhada, crendo que tu és um Deus que age em favor de todos aqueles que nele confiam. Em nome de Jesus eu te agradeço.